Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Boa tarde, você que nos ouve. E nós iniciamos uma série olhando para as cartas às igrejas do Apocalipse. E o tema dessa série é Acorda, Igreja. E olhando para cada uma dessas igrejas e vendo o que aconteceu com aquelas igrejas do primeiro século, e cartas que foram, que o Senhor Jesus endereçou a cada uma das igrejas. São 7 igrejas, e nós iremos olhar para cada uma dessas igrejas. No domingo passado nós já estudamos a carta à igreja aos Efésios, e então está lá gravada no nosso canal, você pode ouvir esta mensagem. E hoje nós iremos olhar para Apocalipse capítulo 2, dos versículos 8 a 11, carta à igreja em Esmirna. Apocalipse capítulo 2, dos versículos 8 a 11, carta à igreja a Esmirna. Então eu quero, antes de ler a palavra de Deus, orar, pedindo que Deus possa falar ao nosso coração e que essas reflexões, que o estudo desta carta possa o Espírito Santo de Deus nos acordar, possa nos despertar, para que possamos ser cristãos, ser discípulos de Jesus Cristo, que efetivamente faz diferença no contexto onde estamos inseridos nos dias de hoje. Feche seus olhos, vamos orar pedindo a bênção de Deus. Pai Celeste, nós estamos na Tua presença, ó Deus, e nós estamos, ó Deus, abrindo a Tua palavra. Palavra essa que foi revelada pelo Teu Espírito. Ó Deus, humanamente falando, somos incapazes de entender e de compreender as coisas espirituais. Por isso nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Ó Deus, fala ao nosso coração, nos encoraje, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos fazer a leitura. Apocalipse 2, dos versículos 8 a 11. Acompanhe a leitura. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Nesta carta, dirigida à igreja de Esmirna, nós não vemos nenhuma crítica por parte do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós temos um encorajamento do Senhor Jesus a esta igreja, a esses cristãos que viviam ali na cidade de Esmirna. Na mensagem de domingo passado, quando nós falamos sobre a carta à igreja em Éfeso, nós vimos que há uma repreensão da parte do Senhor Jesus àquela igreja que, doutrinariamente, a igreja de Éfeso era uma igreja firme, né? Era uma igreja fiel às Escrituras. Mas esta igreja, os cristãos daquela igreja, haviam perdido o seu primeiro amor. E era uma carta, então, de repreensão, no sentido de que esses crentes voltassem ao primeiro amor, né? Não adianta apenas termos conhecimento bíblico se esse conhecimento bíblico não transforma as nossas vidas. Se eu não sou o melhor marido, se eu não sou o melhor pai, se eu não sou o melhor profissional, se eu não sou o melhor cidadão.
As pessoas precisam ver Jesus Cristo através dos nossos atos e através das nossas atitudes. Não basta teologia, a teologia ela é importante, não basta conhecimento bíblico é importante, mas esse conhecimento ele tem que transformar as nossas vidas, as nossas atitudes, para que sejamos mais parecidos com Jesus Cristo. Eu fiquei pensando nesta carta escrita por João, que estava preso na ilha de Patmos, e então ele recebe esta revelação, e ele então direciona essa carta à igreja, aos crentes que viviam nessa cidade em Esmirna. E eu fiquei pensando, quão maravilhoso seria se a nossa igreja recebesse uma carta encorajadora de Jesus, especialmente se ela não tivesse nenhuma crítica. E é interessante que Jesus não tinha nenhuma crítica ou nenhuma repreensão a essa igreja em Esmirna, mas revela sua profunda compaixão por um povo que é fiel ao Senhor e que sofre perseguição como consequência. Então, os primeiros séculos da era cristã foram dias difíceis. Há dias de grande perseguição e, em particular, esses crentes dessa cidade estavam sofrendo terrível perseguição, como nós lemos no relato aqui de Apocalipse capítulo 2, os versículos 8 a 11. É difícil para muitos de nós imaginarmos o que de fato é sofrer pelo Senhor. Nós vivemos num país livre. Então, nós não sofremos perseguição no sentido como esses crentes sofriam ali na cidade de Esmirna. Existe sim, nos nossos dias, muitos países onde há perseguição religiosa. Muitos cristãos são presos. Ainda nos nossos dias, muitos cristãos perdem seus empregos, sofrem com acusações injustas. Muitos, além de ser presos, são mortos. Então, os dias aqui de Esmirna, os crentes estavam sofrendo terrivelmente por causa da sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E me preocupa a maneira como muitas pessoas têm formado hoje uma teologia de um Deus alheio, de um Deus que parece distante, que não se importa, que não se preocupa conosco. Muitos agem como que entregue a própria sorte. Pensando nessa pandemia que nós estamos vivendo. Não é uma pandemia que acometeu somente a nossa cidade aqui em Cosmópolis, mas é uma pandemia que acometeu o Brasil como um todo, acometeu vários países no mundo, muitas pessoas sofrendo em consequência dessa pandemia. E muitas vezes eu ouço pessoas falando que parece que Deus nos abandonou, parece que Deus virou as costas para nós. Mas, meus queridos, tudo isso que nós temos vivido são consequências do pecado humano, da natureza humana. Vivemos em dias onde o povo, as pessoas têm se tornado cada vez mais idólatras, cada vez mais pagãs, cada vez mais alheias a Deus, não buscam a Deus. Vivemos numa época em que as pessoas valorizam muito o materialismo, valorizam muito as suas decisões pessoais, não consultam a Deus. Estão preocupados com o aqui e agora, mas não se preocupam com a sua eternidade, onde vão passar a sua eternidade. A impressão que muitas vezes se passa é que Deus é apenas um objeto da religião e não um pai que se importa conosco, que nos ama, que cuida de todos os detalhes. Meus queridos, uma coisa que você tem que saber, que nós temos que saber, que Deus continua sendo soberano sobre a história. Deus não perdeu o controle da história. Ele continua sendo o Senhor da história. Desde que o homem decidiu pecar lá no Jardim do Éden, se afastando de Deus, dando as costas para Deus, o mundo sofre as consequências do seu pecado. E as pessoas
em vez de buscarem a Deus, né, se afastam de Deus. E a mensagem de Deus, a igreja de Esmirna, atual Turquia, é extremamente confortante. Nós vamos ver porque esta mensagem é extremamente confortante. Esmirna, hoje chamada Izmir, localiza-se a 55 quilômetros de distância da igreja de Éfeso, que nós vimos semana passada. Né? Então, e essa região é a região da Turquia, né? Onde essas 7 igrejas estavam localizadas. Né? Então, ela ficava ao norte da cidade de Éfeso. Né? Era um ponto marítimo próspero, era uma cidade em que muitas pessoas visitavam. Os grandes imperadores tinham moradia nessa cidade. Então era uma cidade muito visitada, era uma cidade próspera. Né? Mas é nesse contexto que a igreja de Jesus Cristo está inserida. Um grupo de cristãos que viviam ali, que haviam se convertido a Jesus, haviam abandonado a idolatria. Né? Era ali que a luz de Jesus brilhava através da vida desses irmãos. Né? E foi por volta do ano 95 da era cristã que o apóstolo João se encontra exilado na ilha de Patmos. Ele havia sido afastado dos crentes que o consideravam um pai espiritual em Cristo. Então João, ele estava preso na ilha de Patmos. Ele não estava de férias na ilha de Patmos, ele estava preso por causa da sua fé em Jesus Cristo. Então ele foi afastado do convívio dos irmãos. Né? E foi lá na ilha de Patmos, preso, né? Em circunstâncias difíceis também, né? Que ele recebe a revelação do Espírito Santo de Deus sobre o que iria acontecer no final dos tempos. E dentro dessa revelação do final dos tempos tem a revelação às cartas, às igrejas daquela época do primeiro século. Essa era uma situação do século I. Quando a mensagem de Cristo, enviada de Patmos, chegou a Esmirna, Satanás atacou vigorosamente as igrejas nos primeiros séculos da era cristã. É claro que o maior interessado em atacar a igreja, em atacar os cristãos, é Satanás, porque Satanás já está condenado. Então o seu propósito é matar, roubar e destruir. Né? E na cidade de Esmirna em particular, né, ele deu toda a ênfase para atacar os cristãos daquela cidade. Né? Cristãos eram queimados vivos, né? Eram atirados aos leões, eram martirizados no Coliseu Romano e por todo o Império Romano. Né? Então, esse era o contexto dos primeiros séculos. Né? Então, sobre a liderança de Nero e de outros imperadores cruéis, né? Os cristãos do primeiro século sofreram terrivelmente perseguição. Incrivelmente, os esforços de Satanás não conseguiam conter o crescimento do cristianismo. A igreja prosperou sob a perseguição. Um dos primeiros fundadores da igreja, ou dos pastores daquela época, chamado Justino Mártir, declarou triunfantemente: o sangue dos mártires é a semente do evangelho. Quanto mais se perseguia a igreja, quanto mais se matava os cristãos nas arenas, queimados, mais o evangelho prosperava, mais vidas eram alcançadas e tinham suas vidas transformadas. Quanto mais as forças do mal perseguiam a igreja, mais ela crescia. Cristo havia estabelecido sua igreja. E como diz a palavra de Deus, que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. A cultura de Esmirna era pagã e o Império Romano exigia fidelidade total ao seu imperador. E quem não se prostrasse diante do seu imperador sofria as consequências. E uma vez que essas pessoas abandonavam todo tipo de idolatria,
confessavam seus pecados, criam em Jesus Cristo, a sua adoração, eles entendiam, como está muito claro na palavra de Deus, que a sua adoração deveria ser somente a Deus, o Criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho Jesus Cristo. Eles não deveriam mais se prostrar diante de homem nenhum, mesmo que viesse sofrer as consequências. Um dos imperadores romanos, Domiciano, foi um dos imperadores que perseguiram os cristãos, e ele tentou aterrorizar os cristãos através da submissão. Os cristãos não participavam de adoração ao imperador e, por consequência, eram acusados de desleais. No período do Novo Testamento, a perseguição geralmente vinha dos pagãos, daquelas pessoas que não tinham temor nenhum a Deus, ou das autoridades romanas, como nós vemos aqui, através de alguns imperadores que eram extremamente cruéis, eram instrumentos na mão de Satanás, para perseguir os cristãos. Para Esmirna, ela também procedeu de algumas comunidades judaicas, a qual, por isso, foi chamada de sinagoga de Satanás, como está aqui no versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfema dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, judeus que conheciam a lei de Deus, conheciam os mandamentos de Deus, mas que não reconheciam Jesus Cristo como Messias enviado da parte de Deus. E esses judeus que não criam em Jesus Cristo, então eles perseguiam aqueles que se diziam ser seguidores de Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus diz que eles são sinagoga de Satanás, são instrumentos de Satanás. É interessante que o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, nos diz que quem não é filho de Deus é filho do diabo e acaba se tornando um instrumento nas mãos do diabo. E aqui nós vemos claramente que não somente os pagãos, não somente os romanos, os imperadores, mas também judeus, eram instrumentos na mão de Satanás, e por isso foram chamados de sinagoga de Satanás. É interessante que a carta deixa transparecer que havia naquela cidade uma colônia de judeus agressivamente hostis contra os cristãos, que exerciam um certo domínio, influenciando inclusive as autoridades civis. Historicamente, Policarpo, que era um líder, um pastor da igreja da época, fora morto por essas pessoas anos mais tarde. Eles participaram ativamente do seu martírio na fogueira e impediram que os cristãos, ovelhas de Policarpo, se apoderassem dos seus restos mortais para lhe fazer um enterro digno. Nem isso lhe foi permitido. Tamanha era a crueldade, tamanha era a maldade do coração humano. E, meus queridos, nós vivemos em dias em que o amor tem se esfriado no mundo como um todo, e isso tem afetado também a igreja de Jesus Cristo. Quantas vezes eu encontro com pessoas que se dizem cristãs, filhas de Deus, mas que não agem com amor, não agem com amor dentro de casa, não agem com amor para com as pessoas na qual se relacionam, não tem um sentimento de amor, de compaixão para com as pessoas que não conhecem a Deus. No entanto, a igreja nesta cidade parecia ser saudável e próspera espiritualmente, visto que a carta não contém nenhuma palavra de crítica e condenação. Aqui Jesus diz conhecer a tribulação e a pobreza daquela igreja em Esmirna. A sua pobreza pode estar ligada à sua perseguição. E nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Talvez eles tenham se recusado a participar de cerimônias religiosas, pagãs, e assim tenham sofrido economicamente.
A palavra tribulação e aflição carrega a ideia de perseguição aos cristãos dos últimos dias. Jesus usou a mesma palavra em Mateus 24:9 para se referir à perseguição e à morte que os cristãos enfrentariam por sua causa. Então leia comigo Mateus 24:9. Mateus 24:9, palavras do Senhor Jesus que dizem respeito a Jesus. Aqui está profetizando o que viria nos próximos dias, nos próximos anos, nos próximos séculos. Jesus está dizendo: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então Jesus está falando de tempos de tribulação. Jesus está falando de tempo de martírio. Cristãos seriam martirizados, né? Seriam odiados de todas as nações. Então isso é uma realidade que o povo de Deus ao longo dos séculos tem sofrido perseguição por causa da sua fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E isso estava acontecendo de maneira muito clara aqui na cidade de Esmirna. Meu querido, se você tem ouvido um evangelho que fala que o cristão não passará por tribulação, por sofrimento, é um falso evangelho. Porque a palavra de Deus é muito clara que haveriam tribulações, que haveriam tempos difíceis. Se você estudar a vida do apóstolo Paulo, o quanto este homem sofreu. Olha para os personagens bíblicos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, passaram por dias difíceis. Caminhar com Jesus é uma bênção? Claro que é. Nós provamos da vida abundante? Claro que provamos. Mas também nesse percurso, nessa caminhada que nos leva ao céu, haverá muitas lutas, desafios. Estamos passando por uma pandemia há mais de 5 meses. Isso não quer dizer que nós, filhos de Deus, discípulos do Senhor Jesus, estamos isentos a essa pandemia. Sabemos que sim, Deus nos guarda, mas isso não nos isenta de sermos contaminados, ou mesmo virmos até a falecer por conta dessa pandemia. Mas sabemos que mesmo que venhamos a morrer, sabemos para onde vamos. Porque a palavra de Deus nos garante aquele que creu no Senhor Jesus Cristo terá uma vida eterna. Qual é a mensagem de Jesus a essa igreja em Esmirna? Eu quero destacar 2 verdades essenciais. Primeiro, Deus conhece os nossos problemas. Deus conhece os nossos problemas. Olhe para Deus e veja que Ele não está olhando para você. Claro que Deus está olhando para você. Deus conhece, né? Como ele diz aqui em Apocalipse capítulo 2, no versículo 9, diz assim: conheço a tua tribulação. Deus nos conhece, Ele conhece as nossas angústias, Ele conhece o que você esteja passando, o que nós estejamos passando. Deus conhece as tragédias, Deus conhece aquilo que nos faz chorar, Deus conhece aquilo que pesa o nosso coração. Deus conhece todas as coisas. Deus, Ele é onisciente. Deus, Ele é onipresente. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Meu querido, Deus nunca será pego de surpresa. Todas as coisas estão no controle soberano do nosso Deus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Essa não é a primeira pandemia da história. Já houveram outras pandemias no passado, com muitas mortes também. E a igreja de Jesus Cristo fez diferença naqueles dias, como nós somos convocados também a fazermos diferença nos nossos dias. Esses crentes em Esmirna estavam sofrendo terrível perseguição, mas esses cristãos fizeram diferença naqueles dias. E quais eram alguns problemas que eles enfrentavam? Primeiro, tribulação e pobreza. A cidade era uma cidade rica, mas os cristãos estavam sendo impedidos de ganhar a vida, de lutar pela sobrevivência.
As propriedades dos cristãos estavam sendo confiscadas, os seus bens saqueados, as oportunidades de emprego desaparecendo. Isso porque judeus, pagãos e autoridades de forma orquestrada estavam sendo instrumentos de Satanás para tornar a vida daqueles irmãos um inferno. Jesus sabia dos perigos que os cristãos enfrentavam. A atitude com que nós encaramos os problemas de ordem material expressa ou dá a entender muitas vezes que pensamos que Jesus não está vendo essas coisas. E Jesus está vendo, e Ele conhece todas as coisas. E Deus estava cuidando daqueles cristãos. E por isso que o amor entre eles levava aqueles cristãos a compartilhar, aqueles que tinham mais, compartilhar com aqueles que tinham menos. E assim a igreja progredia. E isso tem me impressionado nessa pandemia, né? De ver que tem irmãos que passam necessidade, mas outros irmãos estão ajudando para que essas pessoas sejam assistidas, não somente do meio da nossa igreja, né? Mas pessoas que não conhecem a Deus, né? Que não conhecem a Jesus Cristo como seu Salvador, mas eles também são pessoas que devemos amar, que devemos estar atentos, sermos sensíveis às suas necessidades e de alguma forma poder ajudar, aliviar o sofrimento daqueles que estão desempregados, daqueles que estão doentes, daqueles que precisam não somente do nosso amor falado, mas também do nosso amor prático. E isso a igreja de Jesus Cristo experimentou nos primeiros séculos e ela deve continuar experimentando nos nossos dias. Ele conhece as tribulações e a pobreza. Mas é interessante que Jesus está dizendo, mas tu és rico. Rico em que sentido? Materialmente falando? Não. Rico espiritualmente falando. Para poder enriquecer aqueles que são pobres, mesmo tendo muito dinheiro, mas são pobres espiritualmente falando. Vivemos em dias de uma teologia da prosperidade, em que muitas pessoas procuram a igreja para resolver os seus problemas materiais. Meu querido, a maior riqueza que nós temos são as riquezas espirituais, a riqueza da palavra de Deus, de conhecer a Deus através da sua palavra, para podermos enriquecer outras pessoas. Isso não quer dizer que você não possa ter dinheiro, não é isso que eu estou pregando. Mas se você busca a Deus por conta de ter uma vida melhor, uma vida de prosperidade, meu querido, esse não é o evangelho pregado pelo Senhor Jesus Cristo, esse não era o evangelho pregado pelos apóstolos. Tu és rico. Quando Jesus se refere aqui, está falando a riqueza espiritual daqueles crentes. Outro problema que eles enfrentavam era a blasfêmia, ou seja, a acusação caluniosa que eles enfrentavam. A igreja também estava sofrendo com a língua dos de fora, falsas acusações. Não sabemos com precisão em que se baseavam essas acusações, mas a realidade é que aquela igreja estava sofrendo com a perseguição. E não é diferente nos nossos dias. Quantas falsas acusações são inventadas ao longo desses anos de ministério? Quantas acusações foram levantadas sobre irmãos, sobre a minha pessoa como pastor? Sabe, queridos, o diabo muitas vezes levanta pessoas como instrumento nas suas mãos para lançar acusações como flechas para acertar o seu coração e te desanimar, te colocar para baixo, dizer que você não é importante, dizer que você não é amado de Deus. Sabe, meus queridos, as acusações sempre vão acontecer, porque Satanás, ele é o pai, ele é o acusador, como diz as Escrituras, e ele vai usar pessoas como instrumento em suas mãos para serem acusadores. E esses irmãos ali de Esmirna estavam sofrendo isso, além da tribulação, da pobreza, eram acusados falsamente. Qual é a segunda lição que eu aprendo?
Deus espera de nós uma atitude positiva diante dos problemas. Deus espera de nós uma atitude positiva diante dos problemas. Como nós lidamos com os problemas? Como você tem lidado com os problemas dos últimos dias? Acusando pessoas, acusando a Deus, se afastando de Deus, fechando a palavra de Deus, deixando de orar. Qual tem sido a sua atitude diante dos problemas? O verdadeiro discípulo, diante dos problemas, se aproxima mais de Deus. Mas aquele que não é um discípulo de verdade, ele se afasta de Deus, abandona as coisas de Deus e começa a acusar o povo de Deus, começa a acusar o próprio Deus. Então, meus queridos, Deus espera que nós tenhamos uma atitude positiva diante dos problemas. Olhe para Deus e veja que Ele não está apenas olhando para você, mas está junto com você. O Senhor Jesus diz lá em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus não disse que estaria conosco somente nos dias bons, mas também nos dias difíceis, nos dias de perseguição, nos dias de luta, nos dias de tribulação. Ele estaria conosco até o fim. Não temer. Ele diz aqui no versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Talvez você possa perguntar, como não temer? Parece um bom conselho, mas como não temer em tais circunstâncias? Como não temer quando não sabemos que maus tempos estão por vir? Quando sabemos que vamos sofrer? Eu não estou dizendo aqui que nós temos que ser masoquistas, nos alegrarmos em sofrer, mas o que nós aprendemos com o sofrimento, com as tribulações, com os momentos difíceis que a vida nos traz, que Deus permite dentro da sua soberania? Ele quer nos fazer amadurecer, Ele quer nos fazer crescer, Ele quer que nós sejamos dependentes dEle e confiemos nele. Esse é o exercício da fé. Mesmo diante de uma realidade na qual eles viviam, eles necessitavam não desistir. Por isso que o Senhor Jesus está dizendo, não temas, não desistam. Eles necessitavam não se deixarem dominar pelas dificuldades, que eram grandes. Mas como é que se faz isso? Como conseguir evitar que as provações e as tragédias nos derrotem? Como evitar que o medo destrua nossas maiores convicções? Jesus avisa que o sofrimento é uma realidade palpável e imprescindível. Quem gosta de sofrer? É mais fácil fugir do sofrimento, até de uma injeção. Quando você tem que tomar uma injeção, tem pessoas que preferem fugir. E o que eu tenho visto ao longo desses anos de ministério? Se começa a não dar certo, muitas vezes a pessoa muda de emprego, muda de cidade. Se a pessoa começa a ser confrontada por causa do seu pecado, é mais fácil mudar de igreja. Hoje muitas pessoas estão atrás de igreja que pregam uma mensagem de autoajuda, que muitas vezes acaricia o seu ego. Só fala de vitórias. Claro que a palavra de Deus nos fala de vitórias, mas vitórias diante as batalhas, as lutas. Pessoas não querem ser confrontadas em seu pecado. Pessoas não querem ouvir que aquele pecado os afaste de Deus, quebra a comunhão com Deus, impede que Deus ouça suas orações. As pessoas não querem que ninguém toque em suas feridas, mas Deus conhece os seus pecados, Deus conhece os nossos pecados, e os nossos pecados precisam ser confrontados, e a palavra de Deus, ela confronta os nossos pecados. Então, se você vive na mentira, você tem que abandonar a mentira. Se você é alguém que é um instrumento de Satanás, que sempre está falando mal das pessoas, você precisa abandonar essa vida. Se você é alguém que fica perdendo tempo com fofoca, perdendo tempo em redes sociais, ou postando coisas que não edificam, né, você precisa ter a sua vida transformada. Se você vive no adultério,
uma vida escondida, né, Deus confronta o seu pecado. Se você é alguém que está envolvido com pornografia, Deus, Ele conhece o seu pecado e Ele vai confrontar o seu pecado. Se você é alguém que tem o hábito de roubar pequenas coisas ou grandes coisas, Deus vai confrontar o seu pecado, sim, porque a palavra de Deus, ela confronta o nosso pecado. Jesus vai vir buscar uma igreja santa, pessoas que foram santificadas, perdoadas, e não pessoas que vivem na prática do pecado. Se o casamento começa a entrar em conflito, qual é a primeira coisa que se fala? Divórcio. E como nos nossos dias de pandemia, o número de divórcio cresceu. O número de violência doméstica cresceu assustadoramente. Pessoas que estão enfrentando o problema, mas que não sabem enfrentar o problema e muitas vezes fogem do problema. Não querem resolver os seus problemas ou descarregam a sua raiva nos outros. Isso mostra como é o coração humano desesperadamente corrupto. Sofrimento é uma realidade da vida humana que precisa ser encarada. E quando eu olho para alguns personagens bíblicos das Escrituras que passaram por sofrimento, né, como eles lidaram com essa situação? Por exemplo, Daniel, que dormiu em paz dentro da cova dos leões. Mas antes dele ser lançado na cova dos leões, ele tomou uma firme decisão de não se contaminar com as coisas erradas. Daniel tomou uma firme decisão de orar a Deus, de buscar a Deus. E quando foi editado uma lei que todas as pessoas daquele império deveriam se prostrar ou fazer pedidos ao rei, Daniel disse não. Eu continuarei fazendo pedidos e orando, fazendo minhas orações ao Deus Criador, ao meu Deus. E qual que era a sentença para aquele que desobedecesse à lei? Seria lançado na cova dos leões. E Daniel permaneceu firme. E ele foi lançado sim na cova dos leões. Mas Deus fechou a boca daqueles leões e nada aconteceu com Daniel. Da mesma forma, os seus amigos, quando foram jogados na fornalha de fogo, Deus os protegeu na fornalha de fogo. E o Senhor Jesus estava lá junto com eles, porque quando o rei olha para dentro da fornalha, não havia 3 homens, haviam 4. E essa quarta pessoa era o próprio Deus que lá estava com eles. E quando esses homens foram tirados da fornalha de fogo, nem cheirando queimado eles cheiravam. Poderíamos falar de José lá no Egito, que resistiu a uma mulher sedutora, a mulher de Potifar. Ele trabalhava lá como servo daquela casa e a esposa de Potifar o assediava, o seduzia todos os dias. E diante da sedução, ele permaneceu firme, porque ele não queria pecar contra Deus. E quantas pessoas facilmente se rendem à sedução nos nossos dias, seja a sedução através da pornografia tecnológica, ou seja, através do adultério. Davi enfrentou e venceu o gigante Golias. Ele era um adolescente, enquanto o exército de Israel, sob a liderança de Saul, estavam amedrontados para enfrentar aquele gigante, um homem de quase 3 metros de altura. Quando Davi chegou ali no campo de batalha, trazendo alimento para os seus irmãos, ele era um adolescente e ele viu aquele homem, aquele gigante, confrontando o exército de Deus vivo. Ele disse: eu vou enfrentar este homem. E ele foi enfrentar aquele homem, aquele gigante, na força do Senhor e prevaleceu. Poderíamos falar de Elias, que desafiou um culto pagão e os falsos profetas. Ele desafiou, ele trouxe o povo de Israel, que havia dado as costas para Deus, para o Monte Carmelo, e junto ali com os falsos profetas de Baal, ele desafiou aqueles profetas, né, dizendo o seguinte: o Deus que responder por fogo é o Deus vivo e verdadeiro. Os profetas de Baal construíram o altar, oraram ao seu Deus e nada aconteceu. Elias montou o altar e quando ele orou, Deus respondeu por fogo, queimando aquele altar. E Elias matou aqueles 450 profetas de Baal. Nós poderíamos falar de Paulo, que mesmo diante do sofrimento, foi espancado inúmeras vezes, colocado na cadeia,
né? E mesmo lá na cadeia, à meia-noite, naquela cadeia fria, né? Depois de ter apanhado muito, sabe o que Paulo fazia? Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor, louvavam a Deus por estarem sofrendo por amor a Jesus Cristo. Ah, meus queridos, se nós cristãos entendêssemos o que é sofrer por Jesus Cristo, quantas coisas mudariam na nossa vida, quantas coisas nós abandonaríamos. Hoje as pessoas buscam uma vida de conforto. Hoje as pessoas buscam uma vida longe de sofrimento. Mas, meu querido, se você quer ser um discípulo do Senhor Jesus, Ele disse, aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ele não está dizendo para você, tome o seu travesseiro de pena de ganso. Não, Ele está dizendo, tome a sua cruz e siga-me. Então, meus queridos, a vida cristã, passaremos sim por sofrimento. Você está pronto a sofrer por Jesus Cristo? Você está disposto a sofrer por Jesus Cristo? Então, temos que refletir sobre a nossa vida. É interessante que próximo à cidade de Esmirna, há um monte chamado Pagos. E lá de cima deste monte, se tem uma vista privilegiada e panorâmica da cidade, contemplando os seus detalhes. Coisas que de baixo não dariam para perceber. De cima, os deuses, as grandes estátuas que eram construídas aos imperadores, lá de cima eram pequenas, porque estava se olhando de cima. Era interessante, né? Porque você tinha uma visão da cidade, uma visão do todo e muito mais. Você tinha uma visão, não somente da cidade, mas você tinha uma visão panorâmica. Você olhava além da cidade, né? E lá de cima se pode ter uma perspectiva diferente. E quando nós olhamos aqui para o versículo 10 e 11, ele fala, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus estava dizendo que as suas tribulações não eram simples acaso. Não era uma simples questão de estarem no lugar errado e na hora errada. A vida desses cristãos servia como testemunha a verdade, e as forças das trevas foram despertadas contra eles. Sabe, queridos, quando nós vivemos uma vida santa, quando nós vivemos uma vida que agrada a Deus, isso vai incomodar Satanás. A grande pergunta é, a sua vida incomoda Satanás? Se você não tem tido ataques de Satanás, é porque Satanás está contente com a vida que você está levando. Mas se você tem vivido uma vida santa, se você quer viver uma vida que verdadeiramente agrada a Jesus Cristo, se você verdadeiramente quer ser um discípulo de Jesus Cristo, a sua vida vai incomodar Satanás. E Satanás vai fazer de tudo para querer prejudicar a sua vida e manchar o seu testemunho. Então, meus queridos, era isso que estava acontecendo. E através de uma simples declaração, Jesus lembra seu povo sobre esta visão ampla que nós temos que ter. O que ele está de fato fazendo é encorajando-os a ver além das circunstâncias imediatas, o horizonte. E como eles se inseriram nesse grande drama. Deus tem um propósito sobre todas as coisas, mas, meus queridos, o fim do Filho de Deus não é a morte e a separação eterna. O fim do Filho de Deus é estar na presença do Senhor, desfrutando de um novo céu, de uma nova terra. E isso deu sentido às suas provações naquela época. Isto ajudou a não temerem. Jesus disse que teriam provações de 10 dias. O que ele está comunicando aqui?
Basicamente o seguinte: suas tribulações têm limite. 10 dias ou 10 anos, elas não durarão para sempre. As provações, elas têm um limite. E Deus sabe até que ponto você pode suportar. Nenhuma tribulação que eu e você estejamos enfrentando são tribulações que nós não podemos suportar. Deus sabe qual é o limite de cada um. Sabe, quando estamos passando por momentos difíceis, é fácil achar que aquilo vai durar para sempre. Não enxergamos uma saída, só sentimos a dor, a perda, a frustração, somos tragados por isso. Muitas pessoas perdem a perspectiva, abandonam a sua fé, abandonam a sua comunhão com Deus. Mas, queridos, é em meio às provações que nós temos que buscar mais a Deus, é em meio à dor que nós temos que buscar mais a Deus, é em meio às lutas que nós temos que buscar mais a Deus. Mas é triste pensar que muitas pessoas que em meio à luta, ao sofrimento, em vez de buscar a Deus, se afastam de Deus, se rendem à dor, se rendem ao sofrimento e começam a acusar a Deus, que é soberano sobre todas as coisas e aquele que vai nos ajudar a passar pela tribulação, pelo deserto da vida. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: lembrem-se, os momentos difíceis não durarão para sempre. Deus continua soberano, Deus impõe limites, não podemos estar enfrentando uma batalha. Nós podemos estar enfrentando uma batalha, mas sabemos quem vai vencer a guerra. Jesus já venceu. A cabeça da serpente já está esmagada. E mesmo aquilo que Satanás queira fazer contra mim, contra você, tem um limite. Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas. Nós podemos perder uma batalha, mas nós não vamos perder a guerra, porque Jesus Cristo, nosso comandante, Ele é o vencedor. Então, meu querido, olhe para o horizonte, né? Olhe para as dores do passado e do presente. Olhe, né, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E é interessante essa frase do finalzinho do versículo 10. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe o que torna tão difícil a perspectiva das tribulações? Muitas vezes nossa imaginação. Nós pensamos em todas as coisas terríveis que poderiam acontecer. Mergulhamos na ansiedade e na incerteza. O quadro que pintamos geralmente é o mais obscuro. Jesus, na verdade, está nos dizendo: está bem, eu entendo, eu sei do que vocês estão passando. E mesmo que nós pensemos no pior, ou mesmo que aconteça o pior conosco, que eu e você venhamos a morrer por conta, né, de uma tribulação. Meus queridos, a morte do Filho de Deus não é o fim. Nós temos certeza para onde nós estamos indo. A palavra de Deus nos diz claro lá em 1 Pedro que nós somos peregrinos neste mundo. Nós não somos cidadãos deste mundo. O nosso passaporte não é um passaporte terreno, é um passaporte celeste. Nós estamos caminhando rumo ao novo céu e à nova terra. Mas o que me impressiona muitas vezes é que tem muitos cristãos que não querem ir para o céu. Eles querem continuar desfrutando desse mundo manchado pelo pecado. Eles querem continuar vivendo nesse mundo que tem sofrido as consequências de Satanás, os ataques de Satanás. Os crentes em Esmirna estavam de fato num terrível momento. Sim, alguns seriam presos, alguns poderiam até morrer, mas eles podiam ver além daquela terrível circunstância. Eles ainda podiam ver o horizonte, até mesmo além da morte. Jesus lhes garantiu, olha aqui que diz o versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda
morte. Esta é a única coisa que as pessoas têm que temer. Aqueles que pela fé creram em Jesus Cristo e pediram perdão dos seus pecados podem permanecer seguros. Mesmo nas piores circunstâncias da vida, não seremos atingidos pela segunda morte. Nós teremos a coroa da vida, a vida eterna com o Pai no céu. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui sobre a segunda morte? Existem 3 tipos de morte. A primeira morte é a morte espiritual. Todas as pessoas nascem espiritualmente mortas, separadas de Deus, por causa do pecado. Depois do pecado de Adão e Eva, todas as pessoas que nasceram em pecado e todas as pessoas nasceram separadas de Deus. Essa é a primeira morte. A segunda morte que a palavra de Deus nos descreve é a morte física. Todos passaremos pela morte física. O salário do pecado é a morte, diz lá em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Eu e você, todas as pessoas do mundo têm um vírus. Esse vírus se chama pecado. E o pecado leva à morte, à separação eterna de Deus. Esse vírus do Covid-19 levou centenas, milhares de pessoas à morte. A palavra de Deus fala que o vírus do pecado levará todos à morte. Então, essa é a segunda morte. A morte física. A primeira é a morte espiritual, a segunda é a morte física, né? E a terceira morte que a palavra de Deus nos descreve, como dita aqui pelo Senhor Jesus, é a morte eterna. Esta é a morte eterna, é a separação eterna de Deus. Todos aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, todos aqueles que viveram no pecado e não se arrependeram de seus pecados, serão condenados no inferno, junto com Satanás e os seus anjos, por toda a eternidade. A palavra de Deus descreve esse lugar como um inferno, um lugar de sofrimento eterno. Essa é a morte eterna que Jesus está descrevendo aqui de maneira tão clara, né? Que aqueles que forem fiéis, né? O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Quem é o vencedor aqui? Aquele que creu em Jesus Cristo. Aquele que com a sua boca confessou os seus pecados a Jesus. Aquele que não é um religioso que frequenta a igreja, mas é aquele que vive para Jesus. É aquele que abandona os seus pecados, não vive mais na prática do pecado. É aquele que demonstra o amor de Deus para com as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Você tem certeza, você tem segurança que está livre da morte eterna? A morte espiritual é uma realidade. A morte física é uma realidade. Isso vai acontecer. Não importa se você é cristão ou não cristão, a morte física é uma realidade. E a morte eterna? Você tem certeza que você está livre da morte eterna? Meu querido, se você acha que você está livre da morte eterna porque você vai na igreja, se você acha que você está livre da morte eterna porque você é um religioso, se você acha que está livre da morte eterna porque você faz obras, se você acha que está livre da morte eterna porque você dá uma cesta básica para alguém que está passando necessidade, claro que devemos fazer isso, meu querido. O propósito de Satanás é matar, roubar e destruir. Satanás até tolera que você vá à igreja. O que Satanás não tolera e ele não quer é que você verdadeiramente se arrependa dos seus pecados e verdadeiramente creia em Jesus Cristo, que derramou seu sangue puro naquela cruz do Calvário. Meu querido, talvez você se diga ser um cristão ou um religioso, mas tem vivido na prática do pecado. Não tem abandonado o seu pecado. Continua fazendo as coisas erradas. Entra a semana, começa a nova semana e você continua na mesma prática do pecado. Talvez há pecados que há anos você pratica, que você não confessa, que você não abandona. Querido, você pode até me dizer, eu já fui batizado no passado. Querido, nem o batismo te livra da morte eterna. Se você verdadeiramente não se arrependeu, se você verdadeiramente não creu em Jesus Cristo. Queridos, a vida cristã é evidenciada pelas nossas atitudes.
A palavra de Deus fala que a boca fala do que está cheio o nosso coração. As nossas atitudes são reflexo daquilo que está no nosso coração, do nosso relacionamento com Deus. Então, meu querido, cuidado. De repente você está achando que você está livre da morte eterna, mas você pode ter uma surpresa terrível quando você for lançado no inferno para todo sempre. E de repente você possa dizer, mas Jesus, eu ia na igreja, eu fazia obras, eu cantava no coral, Senhor Jesus, eu fui até um dizimista fiel. E Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então, meus queridos, esta é a mensagem tão clara à igreja de Esmirna. Você não precisa ter medo. Você não precisa ser paralisado pelos momentos críticos. Você só precisa confiar nas promessas de Cristo. Você só precisa dar uma olhada para o horizonte. Existe um propósito no que está acontecendo. Dê uma olhada no horizonte. Existe um significado na visão ampla. Dê uma olhada no horizonte. Esta tribulação não vai durar para sempre. Dê uma olhada no horizonte, ainda que o pior aconteça. Jesus tem uma coroa da vida à espera dos seus filhos, daqueles que foram vencedores. Quais são os seus sofrimentos? Eu sei que essa pandemia ela trouxe muito sofrimento, muitas lágrimas, muitas incertezas no coração. Talvez na sua vida pessoal, talvez na sua família, talvez você perdeu o seu emprego, talvez você não tenha recursos financeiros para pagar as suas contas, né? Ou talvez, meio a essa pandemia, você perdeu alguém que você amava, um parente querido, ou alguém que esteja internado. Queridos, Deus sabe todas as coisas. E qual é o meu encorajamento? Deus sabe, busque a Deus. Em vez de se afastar de Deus, se aproxime de Deus. Esses crentes de Esmirna estavam sofrendo tribulação, pobreza, acusação. E eles são encorajados por Jesus Cristo a não temerem. Eles são encorajados por Jesus Cristo, mesmo que aquela tribulação os leve à morte, tire tudo deles. Mas eles, nessa perspectiva, a certeza de que o vencedor não vai sofrer a penalidade da segunda morte. O vencedor receberá das mãos do Senhor a coroa da vida. Jesus disse, porque Deus amou o mundo, não o sistema, o planeta, as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida que Jesus oferece, ela é eterna. A vida que o mundo oferece é o inferno, a condenação eterna. Então, meu querido, qual é a evidência de que você é um filho de Deus? Pelos frutos, pelo seu amor, pelo abandono do pecado, pelo seu envolvimento na igreja de Jesus Cristo, servindo com alegria. Meu querido, pensa nisso. No próximo domingo nós vamos ver a mensagem, a terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Feche seus olhos, né? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esta mensagem da Tua palavra. Ó Deus, que decisões transformadoras possam acontecer na vida de cada um daqueles que têm ouvido esta mensagem. Ó Deus, se tem pecado, que o Senhor confronte. Se tem pecado, Senhor, que o Teu Espírito convença, que haja verdadeiramente confissão, que haja verdadeiro arrependimento e que haja uma disposição de viver uma vida cristã como discípulo de Jesus. Se em lutas e tribulações tivermos que passar, pedimos força, Senhor, para poder continuar. Muitas vezes as lutas e as provações, ó Deus, vão além das nossas forças, nos fazem chorar, Senhor. Mas o Senhor está no controle, o Senhor vai nos sustentar, o Senhor sabe qual é o limite que podemos suportar. E mesmo que essa tribulação, ó Deus, nos leve à morte, ó Deus, nós temos uma viva esperança.
a esperança de um dia receber das mãos do Senhor Jesus a coroa da vida e não sofrermos as consequências da segunda morte, mas aqueles que são idólatras, aqueles, ó Deus, que são apenas religiosos, aqueles que, ó Deus, querem viver na prática do pecado, não abandonam, sofrerão, ó Deus, a pena da segunda morte, a condenação no inferno. Tem misericórdia, Senhor, e que pessoas possam tomar essa decisão em nome de Jesus. Amém. Querido, uma boa semana, que Deus te abençoe ricamente. Tome a decisão que precisa ser tomada, acerte a sua vida e que Deus possa te usar grandemente nessa semana. Se você está passando por lutas e provações, coragem, Ele vai te dar forças, né? Qualquer coisa, estou à sua disposição, entre em contato conosco. Que Deus abençoe. Ore também pelos desafios da igreja. Na próxima semana estamos querendo retornar aos cultos presenciais e um grande desafio que nós temos é comprar uma câmera para filmarmos os cultos da igreja. Orem por isso também e que Deus te use como instrumento para nos abençoar nesse projeto também. Uma boa semana, que Deus te abençoe. Amém.